A paz do Senhor Jesus, jovens do Senhor, boa noite. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor, engrandecendo e bendizendo o nome dEle. Convido você, sua família, os seus amigos, se tiver algum primo aí na sua casa, você possa convidá-lo nesse momento para estarmos aqui parando um pouco e estarmos agora celebrando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos apresentar as nossas vidas primeiramente ao Senhor, antes de entoarmos louvores a Ele. Você possa agora nesse momento dar uma paradinha, fechar os seus olhos, falar com o Senhor. Apresentar o seu coração diante do Senhor. Agradecendo porque mais uma semana se findou sobre os cuidados dEle. Agradecendo a Ele pelos livramentos que você, a sua família, os seus irmãos em Cristo, os amigos, tem recebido através da misericórdia dEle. Deus, diante de Tua santa e amada presença, queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Primeiramente, ó Deus, te agradecendo, porque o Senhor é um Deus bom, bom e misericordioso. Obrigado, Senhor, por olhar, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, com Teu olhar de misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por nos perdoar. Obrigado por uma nova chance que o Senhor nos dá a cada manhã, quando se renova as Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado pela fidelidade do Senhor, ainda não sendo merecedores, ainda sendo homens, ó Pai, errantes, falhos, com coração, ó Deus querido, onde se encontra só vaidade. Ainda assim o Senhor permanece fiel para conosco, e nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te bendizemos por tudo que Tu és, ó Deus, sobre as nossas vidas. E queremos, ó Pai, apresentar as nossas mentes, ó Pai, os nossos corações diante de Ti, para, ó Deus querido, engrandecê-lo, ó Pai. Engrandecer o Senhor, ó Pai querido, com cânticos, ó Deus querido, que não saem simplesmente da nossa boca, ó Deus, como mais uma música, mas simplesmente, ó Pai querido, Te adorando, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. Recebe, ó Deus querido, o nosso louvor, ó Deus querido, ao Senhor em forma de cântico, ó Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui neste lugar. Visite a cada lar que nesse momento está conectado, visualizando esta mensagem, participando deste culto. Visita cada família e opera, ó Deus, o Teu querer, ó Pai, sobre cada casa, ó Pai, sobre cada vida que os Teus filhos têm colocado diante de Ti. Os pais que ainda não se converteram ao Senhor, os irmãos que ainda não se renderam ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, Te pedir que o Senhor venha, ó Deus, fazer a Tua obra, a Tua boa obra, ó Pai, completa, ó Pai, na casa de cada um, ó Deus, dos meus irmãos. Queremos lembrar, ó Deus querido, do Tiago, ó Pai querido, e sua família, e Te pedir, ó Deus, a completa restauração, ó Deus, sobre a vida do Teu servo, Senhor Jesus, e de sua família, ó Pai. Abençoa, Deus querido, o Teu ministro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. O primeiro cântico, está baseado em Romanos, capítulo 8, no versículo, a partir aqui do versículo 35, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O 38 fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então que você possa crer, porque o amor do Senhor nos rodeia em todo instante, nos cercando com a sua maravilhosa fidelidade, apesar de nós. Vamos engrandecer o Senhor com esse cântico. Nada nos separará do Teu grandioso amor. Celebre ao Deus vivo de todo o teu coração e com toda a tua força. Nada nos separará dos braços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, vontade
vida aos corações. Sejamos canal usados pelo Senhor para proclamar a verdade da salvação. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É grandioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Você pode declarar? É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É grandioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É grandioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É grandioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. E nós só temos essa vida em Cristo Jesus quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Nós recebemos então essa vida eterna. Sejamos sempre luz nessa terra, sejamos sal, sejamos boca de Deus aqui nessa terra, para que vidas se acheguem a esse Deus vivo ao qual nós servimos. Amém, Jesus. Sim, Deus, porque todos necessitam, Pai, ouvir, ó Deus, palavra de esperança que vem do Senhor, palavras de vida eterna, para que haja sentido, ó Pai, nas nossas vidas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança do Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Logo ao Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Você pode declarar para sempre. Ele é o autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, o autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Glórias e honras e majestade pertencem a Ti, Pai, o único e verdadeiro caminho. Exaltemos ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, creja em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para
sabemos, ó Pai, se nós, ó Pai, declaramos que te amamos, ó Pai, isso está baseado, ó Pai querido, na obediência a Ti, ó Deus. Que nós possamos ser filhos obedientes ao Pai, filhos que cumprem, ó Deus querido, o que está escrito na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus querido, nas nossas falhas, nas dificuldades que temos, ó Pai, mas que em nome de Jesus nós possamos nos esforçar em cumprir, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Porque se nós te amamos, ó Pai, nós obedecemos, a começar em mim, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está você? Como é que está a sua família? Espero que todos bem, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Final de semana passada nós não tivemos culto, tivemos aí um salto no calendário, mas deixamos claro para vocês que está tudo bem. Nós não tivemos o culto no final de semana passado, porque alguns dos nossos amigos, dos nossos irmãos, foram contaminados pelo Covid. E por questão de segurança, nós optamos por não realizar o culto. Mas graças a Deus, todos aqueles que porventura foram alcançados pelo coronavírus, graças à misericórdia e à graça do Senhor, estão sendo e foram e serão curados em nome de Jesus Cristo. Então a gente se alegra apesar das circunstâncias. Graças a Deus, o Senhor continua sendo bom. E nós estamos aqui hoje, você está aí na sua casa também hoje, porque Ele nos permitiu estar de pé. Então, apenas por isso, nós já temos motivos infindáveis para dar graças ao Senhor. Eu sei que a saudade vem aumentando. Cada final de semana, cada passo no calendário, o coração aperta mais. Muitos de vocês, incluindo eu, já não aguenta mais esse meio que está sendo utilizado para cultuar a Deus. Afinal de contas, nós precisamos do contato, do abraço, do cheiro, do calor dos nossos irmãos. Nós fomos criados por isso, nós aprendemos a louvar ao Senhor assim. Mas é um tempo que o Senhor determinou que fosse assim. Então, apesar de por muitas vezes não concordarmos, não gostar dessa situação, é o tempo proposto. E tentando trazer à memória um tempo bom, apontar para uma esperança de algo que ainda está por vir, a gente da Juventude da Igreja Batista Boas Novas produziu um vídeo. E o Jonathan vai colocar aí para você aquecer o coração, para você lembrar de um tempo que parece que está muito distante, mas foi ontem. E o Senhor estava presente naquele tempo, e Ele também está presente no tempo de hoje, e estará conosco para todo sempre. Vamos assistir o vídeo? And Lord of the mountains and sea, you are treading a path for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life.
are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. Apertou o coração? Bateu saudade? Parece que já faz uma eternidade. Vários sorrisos, vários momentos de alegria, momentos onde esses bancos aqui estavam preenchidos, aonde o nosso sábado era separado para se reunir aqui, para ouvir a palavra do Senhor, para sorrir, para chorar e para se alegrar. Mas o Senhor escolheu, determinou que não poderíamos fazer isso nesse momento. E ainda assim, com o coração apertado, triste, com saudade, nós devemos render graças ao Senhor. E o vídeo que você acabou de assistir, ele termina com um texto. O texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E quando esse vídeo foi produzido, o Jonathan pegou e me enviou para que eu fizesse a aprovação, para tudo legal. No final ele me pergunta: Andrei, eu não sei se esse versículo aí no final se aplica à situação, ao contexto, à mensagem que a gente quer passar. Eu não sei se ele é viável de ser colocado no final do vídeo. E eu disse para ele, falei: não, tranquilo, Jonathan, pode colocar aí no final, não tem problema. E não respondi por que o contexto se aplicava ou não, mas ali nasceu um questionamento ali, direcionado com certeza pelo Espírito Santo, a vontade de falar sobre esse texto hoje, sobre Jeremias 29, capítulo 11. E eu peço que você abra sua Bíblia aí na sua casa. Vamos reler o texto, você já leu no vídeo, mas a gente vai reler de novo. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Abra sua Bíblia, desligue outras telas que você esteja aí com ela conectado, ligado. Vamos agora prestar atenção na palavra do Senhor. Vamos tentar compreender e entender o que Ele tem para nós, através da iluminação do Espírito Santo. Você já encontrou o texto? Jeremias, capítulo 29. Apenas o versículo 11 a gente vai fazer a leitura. Leio na versão NTLH. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, e graças a Deus, podemos hoje estar de pé para ouvir e aprender e glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, que a tua palavra venha chegar, Pai, em nossos corações, iluminados, Pai,
pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender e, além de compreender, colocar em prática, e que a palavra venha produzir, Pai, efeito de arrependimento e de mudança. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Graças a Deus. Esse é um daqueles textos que provavelmente aí na sua Bíblia ele está todo rabiscado, ele já está marcado de fluorescente, ele já está marcado de giz de cera, no seu celular, no seu aplicativo, ele já está lá. Você já ouviu esse texto? Esse texto aqui é igual João 3,16. Esse aqui é como o texto de Coríntios, tudo posso naquele que me fortalece. O texto que hoje não mais, que você deixava aberto na sua Bíblia e a Bíblia ficava com as páginas amareladas. São aquele tipo de texto que a gente escuta e já sabe, é da Bíblia, é bíblico. Eu não sei aonde está escrito, mas está na Bíblia, é Deus que falou. E esse tipo de texto que marca a nossa mente, que fica gravado em nossos corações, mesmo que por muitas vezes a gente não compreenda o contexto, as aplicações deles, eles estão aí na nossa memória, gravados na nossa mente. Esse é um daqueles textos que por muitas vezes, em vários contextos, no contexto católico, no contexto do protestantismo, eles são utilizados como amuleto. E como eu falei, a ideia desse sermão, a provocação, veio da boca do Jonathan quando a gente terminou de fazer a edição daquele vídeo. E ele me pergunta, o contexto se aplica a esse vídeo? Eu posso utilizar esse texto? Qual é a aplicação dele nessa realidade? Ele não fez tantas interrogações quando ele fez esse vídeo, mas as interrogações vieram à minha cabeça e eu me propus, junto com vocês, responder esses questionamentos. Um cristão que compreende contexto, aplicação, que o texto precisa de contexto, que existe um tempo, que existe uma interpretação, que existe uma forma escrita do texto, compreende que ele precisa ser interpretado utilizando todas essas ferramentas. Eu não posso apenas ler esse texto e falar, esse texto aqui é legal, eu quero prosperidade, eu não quero desgraça, eu quero um futuro cheio de esperança, e quem falou é Deus. Então, se eu apenas crer nesse texto, as coisas boas vão acontecer como na minha vida sempre. E eu não vou ser alcançado por coisa má alguma. Mas a pergunta que eu faço é, o contexto garante isso a nós? O contexto garante a mim e a você? E, compreendendo esse texto, se apegando a essa verdade, nós não teremos dor e nem sofrimento? É nessa hora que a gente faz uso do contexto para compreender qual foi o momento que esse texto chegou aos alvos, quando essa carta foi escrita, quando esse livro foi escrito, quem é que estava recebendo esse texto? Isso aqui é uma profecia dita pelo profeta Jeremias, profetizada a um povo. Quem é esse povo? Quais circunstâncias? Porque aí a nossa compreensão e a resposta àquela pergunta será que Jeremias 29:11 tem aplicação na minha vida, e essa pergunta que vai ser respondida hoje, eu vou tentar responder, para que a gente chegue no final com uma conclusão. Esse texto, eu posso me apegar a ele e fazer uso dele, ou não? Esse texto é um texto que fazia sentido apenas para o povo de Israel naquele tempo. A gente vai junto hoje, de forma superficial, tentar compreender esse texto. Como eu já disse aqui, algumas pessoas olham esse texto, se apegam a ele como um amuleto e falam, é esse texto que vai me proteger de todo o mal. Só que a gente tem que compreender que quando esse texto foi escrito, ele foi direcionado a um povo. E esse povo era o povo de Israel. Um povo que, naquele momento da história, se encontrava escravizado. O rei da Babilônia invade Jerusalém. Ele domina Jerusalém. Ele divide o povo em dois. Uma parte do povo, os mais velhos, os anciãos, ficam em Jerusalém, próximo do templo. Os mais novos estavam mais dispostos a trabalhar, são levados de Jerusalém e são colocados próximo ao reino, longe de suas casas, como um povo exilado. Esse texto, esse versículo que eu acabei de ler, vai chegar para esses dois
povos que antes eram um só. Eles viviam juntos. E agora são dois povos. Um que foi deixado para trás, tiveram seus jovens levados e estão ali no templo com a cidade vazia, com pouca gente. E um outro povo mais novo, que foi levado para outra terra e foram deixados ao redor daquele reino, o reino de Nabucodonosor, como exilados para trabalhar. E esse texto é direcionado a eles. E quando eles recebem esse texto, esse povo reage de forma diferente. Por quê? A gente tem que compreender que o livro de Jeremias como um todo é um livro que foi escrito ao povo de Israel. E não é um texto legal de ler, porque o que Deus faz com o povo de Israel no tempo de Jeremias é algo que, ao nosso ver, aos nossos olhos, bagunça a realidade. Aquele povo estava caminhando por um rumo, o Senhor entra na história, gira o povo de Israel de cabeça para baixo, muda todos os planos, e esse povo que estava indo para a direita, agora se vê de cabeça para baixo. Era um povo que estava indo para um lugar, Deus pega esse povo, chacoalha o destino desse povo e o coloca numa realidade caótica, onde eles não têm esperança, onde os planos deles não fazem mais sentido, eles não sabem o que vai acontecer com eles. É isso que acontece com o povo de Deus. Esse é o contexto desse livro. É disso que o livro de Jeremias fala. Fala de Deus que pega o povo de Israel, interrompe os planos e vira os sonhos daquela nação de cabeça para baixo. E a gente tem aí então um reino dividido. O povo que estava junto agora, parte exilado, parte abandonado, parte esquecido. Eles recebem esse texto que a gente acabou de ler, não apenas o versículo 11, mas eles recebem lá do versículo 1 até o versículo 23. Essa é uma carta que chega a eles. Uma carta de Jeremias aos judeus que estão lá na Babilônia. E a notícia não é boa. Espera aí, Andrei. O texto que a gente acabou de ler é um texto bom de se ouvir. Como é que você está falando que essa notícia não é boa? Quando eu escuto, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Eu tenho um futuro de esperança para vocês. E olha só, quem está falando é Deus. Se eu escuto isso hoje, para mim é uma boa notícia. Mas espera aí, a notícia não vem sozinha. Ela tem um contexto que a envolve. A gente tem uma série de versículos para trás e uma série de versículos para frente. Veja bem como essa notícia não é tão agradável de se ouvir. O povo de Israel, dividido, os anciãos, os mais velhos, que ficaram no templo em Jerusalém, sitiada, vamos dizer assim a palavra, eles imaginavam que, apesar das circunstâncias, Deus ainda tinha sido bondoso com eles e tinham deixado eles no templo. Olha só, teve um pessoal que, apesar da situação, não tem nenhum templo hoje. Eles estão lá na Babilônia, estão exilados, trabalhando para os babilônicos. Então a nossa realidade é boa. E o povo de Israel, os que foram levados como exilados, pensavam, fomos abandonados por Deus. Olha só, o Senhor escolheu alguns para deixar lá e trouxe tantos outros. Será que nós que viemos para cá sofrer no exílio fomos abandonados pelo Senhor? Esse questionamento dá-se. E essa resposta, esse texto que a gente acabou de ler, chega a esse povo. Para o povo que estava junto do templo, estava ainda em Jerusalém, os abandonados ficaram para trás. Eles descobriram, através desse texto que a gente acabou de ler, que a salvação e o desenvolver, que o mudar da história daquele povo viria através das obras e das mãos daqueles que estavam exilados, não deles que achavam que o Senhor era com eles. Não, o Senhor escolheu os exilados para reerguer, para restabelecer, para desenvolver o povo, não eles que ficaram para trás. Então, André, você quer dizer então que para quem está exilado lá, a notícia então foi boa? Também não foi boa. Se você observar o versículo 10, o texto que chega aos exilados era assim, olha só, eu tenho planos para vocês, eu tenho prosperidade e não desgraça. Mas o versículo 10 ele fala assim, olha só, vocês vão ficar
70 anos exilados. A notícia é ruim para todo mundo. Um que pensava que foram acolhidos pelo Senhor, e o Senhor não, eu tenho uma obra com aqueles que estão exilados. Os exilados, glória a Deus, nós vamos agora ser utilizados pela mão do Senhor, mas o Senhor fala para eles, olha só, vocês vão ficar 70 anos aí. Provavelmente a sua geração vai morrer aí exilada. A gente observa que esse texto se envolve num contexto de sofrimento, de dor. A palavra chega nessa realidade, nessas circunstâncias. É através dessa compreensão que o texto se torna mais rico. E a gente ainda vai responder se ele se aplica à minha vida, se aplica à sua vida. Jeremias 29:11 deve ser lido no contexto desse próprio livro. E não apenas no contexto desse livro. Ele tem que ter um contexto maior, que é qual contexto? O contexto de toda a história de Israel. E não para por aí. Toda a história de Israel deve ser lida no contexto de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus. Todos esses horrores, esse povo vai sofrer 70 anos exilado. Esse povo vai sofrer 70 anos de abandono, de separação dos seus. Você compreende isso? Você compreende que a dor, que o sofrimento parece que são antagônicos à prosperidade e à promessa de não desgraça aqui no texto? Porque quando a gente observa esse texto aqui e abraça ele nos nossos corações, a gente quer olhar para esses textos e falar, olha só, o Senhor Deus está me prometendo prosperidade e não dias ruins. Mas esse povo aqui que recebeu o versículo 11, também recebe o versículo 10. E ele não recebe o versículo 10. O povo que está exilado, ele recebe o 9, o 8, o 7, até o versículo 1 dessa epígrafe. E ele fala assim, ó, vocês vão ficar 70 anos exilados. E não é para ficar 70 anos exilados, reclamando, prostrado. Não, vocês vão ficar 70 anos exilados, mas vocês vão trabalhar. Vocês vão fazer aquele povo que os exilou prosperar. O Senhor fala ao povo de Israel, para eles não ficarem prostrados devido às circunstâncias. A vida continua com dor e com sofrimento. Essa é a prosperidade, essa é a não desgraça. Viver todos os horrores que foram proferidos pelos profetas no Velho Testamento, todo esse juízo que é proclamado pelos profetas, caíram sobre nós. Espera aí, Andrei. Porque se você quer que esse texto aqui se aplique à sua vida, assim como eu quero que se aplique à minha vida, eu não posso pegar ele isolado. Tem algumas maldições, algumas profecias ruins que os acompanham. Eu não posso querer apenas o bom, eu quero o pacote completo. Então a gente compreende que todos os horrores proferidos pelos profetas, todos os avisamentos, todas as profecias de dias maus, chegaram a mim e chegaram a você. Espera aí, Andrei, como assim? Chegaram, porque tudo isso caiu sobre Jesus Cristo na cruz. É o que afirma Gálatas 3,13. Mas também não são só as coisas ruins. Todas as coisas boas profetizadas naquele tempo, assim como essa que a gente acabou de ler no versículo 11, também nos alcançou. Por quê? Porque nós somos representados por Cristo Jesus hoje. E tudo aquilo que foi prometido a Ele é nos dado como herança. Então, se a gente quer que Jeremias 29:11 seja aplicável à nossa vida, tudo aquilo tem que ser aplicado, o bom e o ruim. E a graça do Senhor é que o Senhor Jesus Cristo, na cruz e na sua vida e em sua ressurreição, amarra tudo isso e nos entrega. Nós somos feitos herdeiros da graça e do sofrimento.
Então o texto se aplica assim, e eu respondo ao Jonathan, eu respondo a você, a sua casa, você pode sim fazer uso desse texto. Esse texto se aplica sim à sua vida e à minha vida. A gente precisa compreender que o caos é caos aos nossos olhos limitados, à nossa mente e à nossa compreensão humana. Aos olhos do Senhor, toda a realidade é lógica, aplicável e tem propósito. O caos aparente não é eterno. E eu falo de tempo novamente. Quando a gente estava assistindo o vídeo, a gente falou: nossa, parece que isso daqui faz uma eternidade. Janeiro parece que passou há 3 anos. Eu não tenho nem lembranças de 2019, eu não sei nem mais o que aconteceu, porque esse ano ele está tendo tão carregado, tão grande, onde a gente tem aprendido a viver dia após dia, que parece que a gente já viveu 10 anos em um. E parece que o caos, que o sofrimento de 2020 é eterno. Cada dia que passa, 2020 se torna maior. Eu lembro que no final de 2019 a gente tinha um meme, que 2019 tinha sido terrível e que viesse 2020. Você lembra disso? Muita gente deve ter se arrependido, né? Mas graças a Deus que 2020 veio sobre a graça, sobre o controle e sobre a misericórdia do Senhor. E talvez no final desse ano você fale: meu Deus, tomara que 2020 passe logo, que foi um ano terrível. O vídeo termina com uma interrogação: como será o nosso futuro? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu tenho resposta porque se o texto se aplica ou não aos nossos dias de hoje. A resposta é sim. Deixamos claro então para vocês que o caos não é permanente. Ele pode ser eterno para quem está vivendo. Parece que não tem perspectiva, mas aos olhos do Senhor ele tem dia, hora, minuto, segundo para acabar. Deus tem um plano de longo prazo para a minha vida e para a sua vida. E preste atenção, assim como foi para Israel. Todo aquele sofrimento imposto pelo rei da Babilônia não era para a destruição do povo de Israel. Era para aquele povo que fosse aprimorado, que ele aprendesse durante o sofrimento, que ele aprendesse durante o tempo ruim, de saudade, de distância de casa, de distância daqueles que eram próximos a ele. Esse era o propósito do Senhor. O rei Nabucodonosor, talvez aos olhos de muitos, o vilão dessa história, nada mais era do que uma marionete nas mãos do Senhor, para que o povo de Israel passasse por esse processo eterno de 70 anos de exílio, e ao terminar, fossem aprovados pelo dia do Senhor. Para que eles pudessem então compreender o versículo 11, para que eles pudessem compreender: agora eu sei o que é prosperidade, agora eu sei o que é não desgraça. Durante esse processo de sofrimento, você está sendo moldado. Lembra que eu acabei de dizer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso representante? E as bênçãos e as maldições caíram sobre eles, e ele é o nosso representante. Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, Paulo, assim como ele, Paulo, é imitador de Cristo. E quando a gente escuta esse texto, a gente fala: glória a Deus. É isso que tem que fazer. A pergunta que eu te faço é: você quer ser um imitador de Paulo, assim como Paulo foi imitador de Cristo? Pergunta outra é: como Paulo foi imitador de Cristo? Paulo foi imitador de Cristo pregando a palavra de forma genuína, amando o próximo assim como ele mesmo e sofrendo por causa do Evangelho. Paulo foi esmagado durante um longo período. Paulo sofreu as dores do Evangelho, o abandono, o naufrágio, a prisão. Nisso, na dor e no sofrimento, ele foi imitador de Cristo. E é esse convite que ele faz a mim e a você. Você quer ser imitador de Paulo? Você quer ser imitador de Cristo? Então esse processo de dor e sofrimento que você está passando agora é algo que te direciona para que no final da sua caminhada você esteja mais parecido com Cristo
do que no início da caminhada. Você está começando a compreender o que é prosperidade. Compreenda que ser imitador de Cristo é compartilhar o sofrimento. Mas não é só compartilhar o sofrimento, porque ser imitador de Cristo é ser imitador dele no todo. Jesus Cristo não apenas sofreu, no final, ele morreu, mas a morte não parou. Assim como ela não tem capacidade de parar você e nem eu. Jesus Cristo foi ressuscitado, ascendeu aos céus como herdeiro, como filho de Deus. E ele nos convida, eu e você, a sermos imitadores dele. E olha só, o convite dele era falar assim: vem comigo, porque eu vou sofrer, eu vou morrer, mas não vou parar por aí. Eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, vocês vão comigo e vocês vão ser herdeiros de tudo. E aí sim vocês vão conhecer o que é prosperidade de verdade, porque a compreensão moldada pela teologia da prosperidade hoje é de algo que nós podemos construir e alcançar com as nossas mãos. Mas desde o ano de 2020 a gente já começou a compreender que isso não é eterno, e para muitos isso não tem valor nenhum, porque a morte tem poder de retirar tudo isso. Mas o que Deus promete aqui é prosperidade eterna, que será dada àqueles que o imitam. Andrei, como é que eu posso saber disso? Como é que eu sei que o que você está falando é verdade? De onde você está tirando isso? Você pode fazer assim, da seguinte maneira. Assim como os exilados. Aqueles que receberam o capítulo 29 e todo o livro de Jeremias. Quando chegou nas mãos deles a carta de Jeremias. Eles observaram não as condições, não aquilo que estava ao redor, uma vida de abandono e exílio, uma vida de saudade, uma vida de distância, uma vida de limitações. Guardado nas devidas limitações, algo parecido com o que eu e você vivemos hoje. Eles não observaram isso. Eles não olharam para o tempo, os 70 anos que estavam ainda por vir. Eles observaram e eles deram valor ao emissor da mensagem, aquele que escreveu. Eles creram na promessa do Senhor, promessa qual que vem não apenas de forma isolada, mas vem com contexto, que fala assim: olha só, o sofrimento que vocês estão passando aí, vocês vão continuar passando, e vocês não vão passar esse sofrimento apenas deitados e sofrendo, vocês vão continuar trabalhando, fazendo todas as suas atividades, inclusive bendizendo aqueles que o amaldiçoam. Vocês não devem ouvir os profetas dali, vocês devem ouvir os meus profetas. E olha só, isso não vai acabar, isso vai durar 70 anos. E quando se passar 70 anos, muitos de vocês não estarão mais na terra. Mas eu digo, só eu conheço os planos que eu tenho para você. E são planos de prosperidade e não desgraça. Eu tenho um futuro cheio de esperança. E quem diz, independente da circunstância, da realidade, daquilo que pode ser visto pelos nossos olhos, é o Senhor que está falando. É assim que a gente enfrenta a realidade, o dia mau, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, o tempo proposto a sofrer, é não olhando para as circunstâncias, mas sim olhando para aquele que prometeu prosperidade e esperança. Jeremias 29, 11. Se aplica para você? Se aplica na sua vida? Eu respondo de forma objetiva. Se você está em Cristo Jesus, você pode ter certeza que esse texto é para você. O texto não promete uma vida sem dor. O futuro proposto a nós pode até fazer você tremer de medo. O curto prazo aponta sofrimento. O longo prazo também aponta sofrimento. Mas o futuro
que pertence a Deus é garantia de bem-estar e esperança. Bem-estar e esperança. Prosperidade e não desgraça. Porque aquele que venceu a morte nos garante. Me permita orar por você. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, apesar das dificuldades, dia após dia, Senhor Deus, apesar da saudade dos meus irmãos, dos meus amigos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem um norte, o Senhor tem um futuro preparado, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos são capazes de nos afastar do teu amor. A tua palavra nos garante isso. E é ela que deve alegrar os nossos corações para poder sorrir no dia mau, no dia ruim, na segunda, na terça, na quarta, no próximo semestre, no próximo ano. A gente não sabe, mas a gente uma certeza tem, que o Senhor é por nós. O Senhor se alegra em fazer o bem aos seus filhos. Por isso, já hoje, diante da dor, das lágrimas, do sofrimento e da morte, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Graças a Deus pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, agradeço pela atenção. O texto está aí. Após o culto, já na segunda-feira, você vai ter à sua disposição oportunidade de ouvir novamente, assistir novamente no nosso Spotify, Igreja Batista Boas Novas. Digita lá, procura, que você vai encontrar todos os sermões que foram apresentados. Aqui no YouTube, se você for na aba vídeos, tem um material riquíssimo para poder estudar. E se você não entendeu, não compreendeu alguma coisa que eu falei aqui, não, André, eu quero saber mais. Eu não compreendi tal ponto. Desculpa pelas minhas limitações. Eu dedico tempo para poder explicar a você. E se você, aí na sua casa, onde você está, fala, André, esse texto não se aplica a mim. Você falou ali em algum lugar do texto, do seu sermão, perguntou, disse que esse texto só aplica àqueles que são do Senhor. Você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e abraçar as promessas e também as maldições da caminhada que é o Evangelho de Jesus Cristo. Maldições eu digo não no sentido que o Senhor tem algo mal, mas aos nossos próprios olhos. Algumas coisas parecem ruins, mas no Senhor é tudo bênção. André, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter essa certeza, eu quero ter essa paz, eu quero ser reanimado, eu quero fazer parte do povo que esse texto pertence. Aí na sua casa, do jeito que você está, você pode falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E você que está afastado também pode fazer isso. E se você fizer isso em qualquer momento da sua existência, nos informe se você for aqui de Brasília, especificamente aqui da Ceilândia. A gente vai ter prazer em fazer um contato. Ah, André, eu não estou em Brasília, eu não estou no Brasil, eu não estou no planeta Terra. Eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma igreja preparada para que você seja abraçado e compreenda não só esse texto, mas todos os outros textos. Amém? A gente também agradece ao Senhor pelos nossos irmãos que estão se recuperando do coronavírus, por toda a igreja que tem se trabalhado, entendeu? Para acudir as famílias que estão necessitadas de alguma coisa, de alimento, de roupa. Nesse momento, o Senhor Deus tem trabalhado na Igreja Batista Boas Novas. A gente está de pé e a gente está de pé trabalhando, servindo ao Senhor, crendo que Ele tem um dia melhor para nós. E se for da vontade dEle, esse meio aqui vai ser apenas mais um meio. E a gente vai poder novamente, num futuro de graça e de prosperidade, encher esses bancos, se assim Ele desejar. Essa é a mensagem de hoje. Um abraço para você aí na sua casa. Que o Senhor Deus abençoe a sua semana e a sua família. Lembrando que amanhã, EBD,
às 9 horas, principalmente para crianças e família que tem criança, trabalho sensacional. Você que é de outra classe, não é da Roda Gigante, os professores estão disponibilizando material. Amanhã, às 19 horas, nosso culto comunitário esteja presente. Amém? Graça e paz, uma boa noite. Amém?